A aparência de Allan Kardec segundo Canuto de Abreu. De cultura acima do normal nos homens ilustres de sua idade e do seu tempo, impôs-se ao geral respeito desde moço. Temperamento infenso à fantasia, sem instinto poético nem romanesco, todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental, praticava na palavra escrita ou falada, a precisão, a nitidez, a simplicidade, dentro de um vernáculo perfeito, escoimado de redundâncias. De estatura meia, 165 centímetros e constituição delicada, embora saudável e resistente, o professor Rivaio tinha o rosto sempre pálido, chupado, de zigomas salientes e pele sardenta, castigado de rugas e verrugas. Fronte vertical comprida e larga, arredondada ao alto, erguida sobre arcadas orbitais proeminentes, com sobrancelhas abundantes e castanhas. Cabelos lisos e grisalhos, ralos por toda a parte, falhos atrás, onde alguns fios mal encobriam a larga coroa calva da madureza, repartidos na frente, da esquerda para a direita, sem topete, confundidos, na frente, nos temporais, com barbas grisalhas e aparadas que lhe desciam até o lóbulo das orelhas e cobriam, na nuca, o colarinho duro, de pontas coladas ao queixo. Olhos pequenos e afundados, com olheiras e pápulas. Nariz grande, ligeiramente acavalado perto dos olhos, com largas narinas entre rictos arqueados e austeros. Bigodes rarefeitos, aparados à borda do lábio, quase todo branco. Pera triangular sob o beiço, disfarçando uma pinta cabeluda, semblante severo quando estudava ou magnetizava, mas cheio de vivacidade amena e sedutora quando ensinava e palestrava. O que nele mais impressionava era o olhar estranho e misterioso, cativante pela brandura das pupilas pardas, autoritário pela penetração a fundo na alma do interlocutor. Pousava sobre o ouvinte como suave farol e não se desviava abstrato para o vago senão quando meditava, a sós. E o que mais personalidade lhe dava era a voz, clara e firme, de tonalidade agradável e oracional, que podia mesclar agradavelmente desde o murmúrio acariciante até explosões de eloquência parlamentar. Sua gesticulação era sóbria, educada. Quando ouvia uma pessoa, enfiava o polegar direito no espaço entre dois botões do colete, a fim de não aparentar impaciência e, ao contrário, convencer de sua tolerância e atenção. Conversando com discípulos ou amigos íntimos, apunha algumas vezes a destra no ombro do ouvinte, num gesto de familiaridade. Mantinha rigorosa etiqueta social diante das damas. A arte no mundo de regeneração. Quando ainda encarnada, a amorável médium Ivone do Amaral Pereira afirmou, em um de seus livros, que o espírito Vitor Hugo estava se preparando, junto com numerosa falange de artistas, para reencarnar na Terra, inaugurando a arte sublimada do terceiro milênio. Disse também que o espírito Frederico Chopin reencarnaria como médium passista, pois queria dedicar-se aos pobres, depois de ter vivido muitas vidas em função dos ricos. O que temos, todavia, presenciado em termos artísticos na atualidade terrena é um mínimo de manifestações louváveis de espíritos idealistas e uma avalanche de descalabros de inteligências rudimentares ou declaradamente descompromissadas com a ética. A arte, em sua expressão mais elevada, não visa somente produzir ou destacar o belo, mas igualmente o bem, pois a beleza imoral, ou mesmo a moral, traduz-se em forte indução para o mal. Quando lembramos, por exemplo, os poemas de Francisco de Assis e o livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran, constatamos a pobreza ética de muitos clássicos da poesia e da literatura em geral, isso sem chegarmos ao extremo de compararmos todos com a beleza sublime das palavras de Jesus em qualquer das suas manifestações, por mínimas que sejam, que representam inigualáveis ensinamentos vestidos de expressões verbais de beleza e suavidade incomparáveis. Quanto à música, tirantes relevantes exceções como Beethoven, Bach e Handel, dentre outros,
tem-se repetido à exaustão as surradas declarações de amor conjugal, como se todos fôssemos ingênuos e irracionalmente apaixonados Rómeos e Julietas, sem se lembrarem do valor do amor filial, do amor paterno e materno, do amor universal, do amor à natureza, do amor a Deus e outros tantos temas que elevam o ser humano ao invés de mantê-lo no terra a terra do horizontalismo, sem contar as obras degradantes de artistas de mentalidade rasteira. Quem procura selecionar o conveniente, praticamente fica restrito aos textos religiosos e a poucos músicos, pois a qualidade ética que se encontra na maioria dos meios de comunicação é lastimável, podendo-se aguardar resultados danosos para os próprios artistas, uma vez que Francisco Cândido Xavier afirmava que cada um é responsável pelas imagens que cria na mente dos semelhantes. Sobretudo crianças, adolescentes e jovens têm sido vítimas dessas ídolos desarvorados, que sustentam-se à custa do alcoolismo, da sexolatria e da drogadição, apresentando padrões estereotipados pelos marqueteiros, que fabricam os heróis de um dia, logo substituindo-os por outros mais extravagantes e vazios. Enquanto não estivermos preparados, através da nossa reforma moral, para compreender a nova arte dos grandes mestres que reencarnarão, estaremos compelidos a suportar os vendilhões de uma arte de terceira categoria. Na qualidade de espíritas, conscientes da fase de transição que vivenciamos, sejamos cautelosos com as intrusices da arte do nosso tempo, selecionando pela qualidade ética das obras, enquanto aguardamos a entrada em cena dos missionários do belo emissário do bem. Saibamos alertar, pelos meios possíveis, os incautos, ligados à arte negativa quanto ao perigo que correm, atrelando-se a obsessores encarnados e desencarnados, que propagam a pandemia da irresponsabilidade e da imoralidade com o rótulo da liberdade, que, na verdade, não passa de grave desvio ético-moral. Como se sabe, espíritos rebeldes estão tendo sua última oportunidade de reencarnar na Terra antes da grande seleção que levará muitos deles ao degredo, por isso, faz-se necessário muito bom senso para a manutenção do equilíbrio espiritual, não nos deixando sugestionar por esses irmãos infelizes. A arte sublimada somente não chegou ao mundo terreno porque ainda não evoluímos moralmente para merecê-la. Façamos por onde? A autoanálise como requisito para a evolução espiritual. O livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é uma das obras espirituais mais reveladoras da vasta literatura espírita. Ali são relatados alguns casos reais da atuação da lei de causa e efeito, inclusive no processo evolutivo do próprio autor espiritual. Vejamos alguns itens da sua biografia e ponderemos sobre a questão da autoanálise. Na época da encarnação de Jesus na Terra, a entidade Camilo era um mendigo cheio de maldade, o qual teve a oportunidade de encontrar o Divino Mestre, naturalmente que induzido por seus orientadores espirituais, mas, ao invés de interessar-se, como muitos fizeram, em mudar de vida e seguir o pastor da humanidade terrestre, foi um dos que o apodaram, irritando-se com sua postura pacífica e exemplarmente digna diante do sacrifício extremo que lhe impuseram. Esse espírito não estava em condições morais de entender a mensagem do Cristo, apesar de evolvido intelectualmente, pois que os defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade ainda dominavam sua personalidade. Deve ser um daqueles espíritos então rebeldes vindos de capela. Em programação compatível com seu nível intelecto-moral, seguiu adiante na sua atribulada trajetória evolutiva até que, muitos séculos depois, renasceu com a programação do sacerdócio cristão. Todavia, ao invés de renovar-se espiritualmente e encaminhar espíritos mais necessitados que ele próprio, aproveitou o prestígio que lhe dava o Tribunal da Inquisição, do qual fazia parte, para vingar-se de certa donzela pelo desprezo com que ela recebeu sua proposta de casamento, estendendo seu ódio ao
rapaz por ela eleito para esposo, determinando-lhes a morte em espetáculos de humilhação e atrocidade. Até então pouco evoluíra no sentido ético-moral, mas, devido aos abusos que cometeu naquela encarnação, comprometeu-se mais gravemente com as leis divinas. Na sua última encarnação, como um dos escritores mais ilustres da literatura portuguesa, já em idade mais avançada, foi acometido pela cegueira e, não conseguindo suportar os sacrifícios que a lei de causa e efeito lhe determinava, cortou o fio da própria existência material pelo suicídio. No mundo espiritual, depois de passar longos anos em sofrimento necessário ao despertamento espiritual para reconhecer sua própria filiação divina, veio a tomar conhecimento, através de regressão de memória, da sua biografia, retrocedendo gradativamente até a época do surgimento do cristianismo na Terra. Preparou-se, então, no mundo espiritual, através de anos a fio de estudo e prática para uma nova encarnação, quando voltaria à provação da cegueira. Pensemos agora em nós próprios, verificando a necessidade de autoanalisarmos-nos, para que nossa encarnação seja realmente proveitosa. Sabemos, através das informações da doutrina espírita, que todas as circunstâncias da vida de cada ser humano têm uma finalidade útil para a aquisição das virtudes, que são a humildade, o desapego e a simplicidade. Não necessitamos de conhecer nossas encarnações passadas para sabermos quais são as nossas deficiências ético-morais, bastando deixar que nossa consciência as apante. O auxílio de profissional da psicologia é aconselhável, mesmo para as pessoas que se julgam absolutamente normais, bem como nossa integração em alguma entidade espírita, com participação efetiva em suas atividades de estudo em grupo, sendo que em ambos os casos teremos oportunidade de aprofundar o autoconhecimento, reprogramando-nos e superando os impulsos primitivistas arquivados nas camadas mais profundas do nosso inconsciente, que lutam por manter-nos atrelados aos instintos multimilenares. O mergulho periódico no nosso próprio íntimo nos propicia oportunidades de ouvir a voz da consciência. Essa pesquisa faz parte do autoconhecimento, aconselhado desde o tempo dos filósofos pré-socráticos e foi adotada explicitamente pela doutrina espírita. Simplesmente viver não é suficiente para alguém evoluir, porque a evolução é um processo que exige atuação consciente e esforço persistente. A ascensão é como uma caminhada, que nos cobra a movimentação programada do corpo em rumo determinado. Devemos dar o exemplo da autoanálise para que outros a adotem, uma vez que grande parte das pessoas ainda não despertou para esse importante item da religiosidade, muitos ficando restritos à prática da caridade material. No mundo de regeneração, onde estamos adentrando, a autoanálise deverá ser um dos requisitos mais importantes do dia a dia das pessoas.